Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como planejar uma viagem do zero. O estilo de viagem que eu quero comentar aqui nesse vídeo hoje é aquela viagem que você faz por conta própria e tentando ao máximo tornar essa viagem econômica. Eu quero em breve também trazer aqui um vídeo falando sobre a importância do guia de turismo na construção e no acompanhamento da sua viagem, mas a gente sabe que há viagens que dá pra gente fazer por conta própria e que a gente até prefere fazer. Então é sobre esse estilo de viagem que eu quero trazer aqui nesse vídeo hoje, falando das viagens que você faz por conta própria. Então eu vou pontuar tudo com base na minha experiência, das minhas vivências, vou pontuar os passos que eu acho válidos e importantes serem seguidos no planejamento de uma viagem para que a possibilidade de perrengues ali seja reduzida e que a gente consiga fazer mais ou menos organizado. Tudo bem que no momento da viagem, muitas vezes a gente modifica alguma coisa, resolve conhecer outro lugar ao invés daquele que tinha planejado, mas é importante que você tenha um roteiro, que você tenha um planejamento antecipado para que tudo ocorra bem, principalmente se for uma viagem mais distante ou mais longa. Enfim, eu vou pontuar para vocês o passo a passo que eu acho importante fazer no planejamento de uma viagem. Então vamos lá. A primeira dica é sobre a escolha do destino e da época do ano em que você vai viajar. A escolha do destino depende muito do que você quer fazer. Se você vai para uma viagem em família, se você vai viajar em casal, se você quer viajar sozinha, se nessa viagem você quer mais descansar, ficar mais de boa, relaxar, se você quer conhecer o máximo de lugares no tempo que você tiver disponível, se você quer mais se aventurar, quer fazer trilhas, conhecer lugares naturais. Então, a escolha do destino vai depender muito do que você quer fazer e a escolha do tempo, da época do ano que você vai fazer isso é muito importante porque existe a questão da alta e da baixa temporada. Então, para determinado destino e determinada época do ano, ali pode estar numa alta temporada, então, consequentemente, os valores naquele local vão estar mais caros, vão estar mais altos. Também tem a questão do clima mesmo, né, que em determinado tempo do ano, no local que você vai, pode estar mais frio, pode estar mais quente. Você precisa saber como que vai estar o clima, como que vai estar o tempo, para você saber o que você precisa levar, como que você vai se planejar. Então, a primeira dica é essa, sobre a escolha do destino e da época do ano em que você vai. E a segunda dica é sobre o deslocamento. Essa questão do deslocamento é tanto sobre como você vai e volta do seu ponto de origem, como também como você vai se deslocar lá no local. Você vai para... Vamos citar uma viagem nacional mesmo. Eu vou pra Bahia. Tá, mas na Bahia, o que é que eu vou conhecer na Bahia? E como que eu vou me deslocar dentro da Bahia? De uma cidade pra outra, de um destino pro outro. Como que eu vou fazer esse deslocamento? Se pra ir pra Bahia eu vou precisar de um transporte aéreo, como que é melhor eu fazer a compra dessas passagens? Com quanto tempo de antecedência é interessante, mais interessante e mais cômodo e mais barato, principalmente, eu fazer a compra das passagens? Então isso é muito importante. E isso existe em diversas plataformas, em sites e aplicativos em que você pode fazer o acompanhamento das passagens, que até te mandam periodicamente. Você pode selecionar lá o destino que você tá querendo ficar de olho nas ofertas, e aí eles te mandam notificações de ofertas promocionais. Aí você pode aproveitar, né, se você tem essa flexibilidade, porque normalmente você não pode escolher a data específica quando que é mandada uma oferta, você tem que aproveitar aquela data que foi ofertada. Então, se você tem essa flexibilidade de datas, fica ainda mais fácil para você conseguir economizar na compra da passagem aérea. E daí algumas plataformas, aplicativos que eu posso citar para vocês, são plataformas como Passagens Imperdíveis, Kayak, Melhores Destinos. E aí você deve buscar toda essa questão para facilitar a compra da sua passagem. Se você vai de carro, se você não vai precisar de aviação, né, no caso, você precisa calcular custo com combustível, você vai precisar fazer uma revisão no seu carro para ver se o seu automóvel tá de boa, se vai dar conta da viagem. A próxima dica é sobre documentos. A depender do destino que você vai, talvez seja imprescindível a posse do passaporte, né? Caso você seja brasileiro, a exceção de alguns países dentro da América do Sul em que não é necessário passaporte, somente o RG já dá conta do rolê. Mas, para a maioria dos países, sendo uma viagem internacional, você vai precisar do passaporte, e para alguns destinos também, até caso você pretenda passar um tempo maior, estender um tempo, você vai precisar também de um visto específico para aquele país. Então é muito importante que, com antecedência, durante esse processo de planejamento, você busque quais os documentos que você vai precisar para entrar naquele país
E também até mesmo o cartão de vacinação que precisa ser atualizado, alguma vacina específica que você precisa para entrar naquele país. Então é muito importante que, de acordo com o destino que você vá, você busque todos os documentos que são necessários para que você providencie com antecedência, caso você não possua, né? Porque normalmente essa questão de documentos é um pouco burocrática, dependendo da época do ano também. Então é muito importante que você antecipadamente se providencie, providencie esses documentos. A próxima dica é seguro viagem. E seguro viagem é uma coisa que muita gente negligencia, que muita gente, eu não vou fazer, eu não vou precisar, se eu fizer eu vou estar, sei lá, chamando, né, o perigo. Tem gente que pensa dessa forma, mas o seguro viagem é um serviço muito importante, principalmente se você for sair do seu país, porque pode te salvar de muitos perrengues. Beleza, se você não precisar, maravilha, mas se você precisar, você vai agradecer muito caso você tenha contratado um seguro viagem, porque muita gente passa muito perrengue por não ter contratado um seguro viagem e só no momento da aflição, só no momento, né, que você realmente precisa, que você se dá conta da importância e da relevância do seguro viagem. Então é muito importante você contratar um seguro viagem, principalmente se você for sair do seu país de origem. A próxima dica é a acomodação. E a questão da acomodação, existem diversas possibilidades, e isso também vai muito do estilo viagem que você está levando. Se você tá numa viagem mais para relaxar, ou que você quer mais algo requintado, você pode optar por um resort, por um hotel mais sofisticado. Se você tá mais no esquema de mochilão que quer economizar mais, tem algumas opções mais econômicas, como o Airbnb, que é uma plataforma em que você faz o aluguel ou de quartos ou de uma casa completa. Depende muito, né, do anfitrião, de como que ele se cadastrou ali na plataforma, se ele quer alugar a casa inteira, se ele quer alugar um quarto, se é um quarto compartilhado, se é um quarto individual. E existem inúmeras possibilidades. O Airbnb é gigantesco, ele abrange diversos lugares no mundo inteiro. Então é uma plataforma muito boa. Eu particularmente já usei várias vezes e todas as vezes eu tive experiências positivas. Eu sei que não é sempre, né, que a gente dá a sorte de ter uma experiência boa, mas eu nunca tive uma experiência ruim com o Airbnb. Eu recomendo bastante. Também tem a opção do Couchsurfing. Para quem não conhece, o Couchsurfing é uma plataforma em que você hospeda ou é hospedado, né, na casa das pessoas de forma gratuita, assim, não é uma troca monetizada, digamos assim, é uma troca mais de vivência, de experiência, também é uma experiência muito rica. Claro que existe a questão da segurança, você precisa se atentar a quem você vai hospedar ou quem vai lhe hospedar, você precisa conversar antes, enfim, existe toda uma questão de segurança, né, de medidas de segurança, mas de forma geral, as experiências que eu tive com o Couchsurfing também foram positivas, então eu recomendo que você explore lá a plataforma, ver se você se identifica. Enfim, é uma troca muito rica, porque vai para além do dinheiro, né, vai para além da moeda, vai para o tempo que você dedica, vai para o que você pode oferecer para a pessoa, a troca, as vivências que vocês vão trocar ali durante aquele tempo que vocês vão estar compartilhando vida. Enfim, eu acho a proposta do Couchsurfing muito boa. Também é uma opção. Também tem a opção dos hostels, em que você pode ficar no quarto compartilhado com várias pessoas de diversos lugares do mundo. E também é uma troca de experiência muito boa. Normalmente os hostels têm um ambiente bem agradável também. Enfim, são as opções mais econômicas, mas aí é de acordo com o seu orçamento, é de acordo com o estilo de viagem que você está levando, e vale também pesquisar antecipadamente. Principalmente se você vai para um lugar que naquela época do ano está em alta temporada, é um destino mais requisitado, então é válido você buscar com antecedência também a questão da acomodação. Próxima dica é faça roteiros, é a questão dos roteiros. Isso daí tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu particularmente amo trabalhar com mapas. E esse momento da construção de roteiros é um momento que a gente mexe muito com o mapa para conhecer a cidade, para ver ali mais ou menos, para conhecer tudo direitinho, né? E é muito importante você dominar os mapas para você que gosta de fazer roteiro. Tem gente que não, eu vou ir lá, eu vou conhecer o que me aparecer pela frente. Mas eu particularmente gosto muito de fazer mapas para tudo, seja uma viagem curta, seja uma viagem longa, seja perto ou seja longe. Eu amo trabalhar com mapas e particularmente tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com isso. Apesar de que às vezes eu me sinto muito autoconfiante de elaborar roteiros quando eu vou viajar, principalmente assim, com outra pessoa, que eu não vou sozinha, né? E a gente vai fazer, aí eu bolo um roteiro em cima do mapa, e tipo, eu me acho super confiante quando chego lá. As coisas não são daquele jeito, algumas coisas já foram modificadas, porque acontece, né? Os mapas, por exemplo, o Google Maps não é atualizado sempre, né? Então existem coisas que não tá ali como tá atualmente. E a gente acaba se perdendo um pouco, eu já passei alguns perrengues com isso, inclusive alguns perrengues muito engraçados aí. Eu quero também trazer um vídeo pra cá falando de perrengues de viagem, que eu já passei vários e que são engraçadíssimos. E, enfim, aí você
a questão da elaboração dos roteiros. E a recomendação que eu dou, a dica que eu dou é faça roteiros diários, porque aí você consegue estabelecer, pela manhã você não precisa, tipo, X hora, 8 horas da manhã eu vou pra tal lugar, 9 horas eu vou pra tal lugar. Talvez isso fique muito maçante e fique, tipo, você tá cumprindo ali uma rotina. E a ideia quando você viaja é você esparecer, você ficar mais de boa, né? Normalmente esse é o propósito. Mas então, qual a dica? Pela manhã eu quero conhecer tal lugar, pela tarde eu quero conhecer tal lugar. E aí você não fica com os horários tão fechados, mas você consegue curtir de boa cada lugar. Então é interessante você fazer roteiros diários. Daí algumas plataformas que você pode utilizar, você pode pesquisar no próprio Google, você pode usar o próprio YouTube, o TripAdvisor também é uma plataforma que você pode buscar lá, o que fazer em X destino. Daí ele vai te dar pontos turísticos que você pode conhecer, restaurantes na região, hospedagens também. E lá é muito bacana porque as pessoas conseguem avaliar os locais, então você pode ver, tal pessoa falou que esse lugar é ruim por tal motivo. Então, talvez você já possa reavaliar se você vai ou não vai para aquele lugar. Para também a questão do tempo, principalmente se sua viagem é uma viagem curta. Talvez você não tenha tanto tempo para estar indo em lugares que não vão valer a pena, né? Então, se você consegue previamente ver a avaliação desses lugares, você já sabe o que vale e o que não vale a pena você ir, né? Outra coisa muito importante é que dependendo do destino que você vá, dependendo dos locais que você queira conhecer, você talvez precise de tickets adiantados, né? Antecipados. Então, se você vai para um museu famoso, que é muito visitado, talvez se você vai sem ticket comprado previamente, você precisa enfrentar uma fila gigantesca. E se você consegue antecipar esse ticket, você simplesmente chega lá e entra, né? Então as coisas se tornam muito mais práticas e confortáveis. A próxima dica é dicas de segurança para sua viagem. A primeira dela é você ter cópia de todos os seus documentos, seja ele o RG, passaporte, visto, todos os documentos que você vai levar. Tenha cópias, tanto impressas quanto fotos. É muito importante que você tenha isso, porque você pode perder, enfim, pode ser necessário para diversas situações. Por questão de segurança, isso é muito importante. Tenha cópias impressas e, se possível, também no celular, seja foto, seja em PDF, como você achar melhor. Outra dica de segurança é, nos dias que anteceder a viagem, confirme todas as suas reservas. Mande e-mail para confirmar todas as suas reservas, seja de hospedagem, seja de visitação de ponto turístico, no caso, ingressos, né, tickets, seja se você ter feito, caso você tenha feito reserva em restaurante, todas as suas reservas, mande e-mail para ter a confirmação, para ver se tá tudo certo, para não correr esse risco de você chegar lá e ter dado algo errado e você ficar, né, e agora? Principalmente se você estiver muito longe do seu ponto de origem, né, se você estiver em outro país. Então, por segurança, confirme antecipadamente todas as suas reservas. E outra dica de segurança é tenha tudo anotado fisicamente no caderninho. Tem um caderninho de anotações. Anote endereço, anote código de ticket, código de reserva. Porque se acontecer de você, qualquer coisa, né? Se você for assaltado, se você perder seu celular, se você só tiver tudo no celular e não conseguir ter acesso ao celular naquele momento, como é que você vai se virar? Principalmente se você estiver em um país diferente, em uma cidade diferente, enfim. Então, é muito importante que você tenha tudo anotado fisicamente, porque um caderninho você vai ter acesso. Então, eu tô com o celular descarregado, eu não consigo carregar, eu fui assaltada, eu perdi o celular, aconteceu alguma coisa, mas eu tenho aqui anotado, então eu vou conseguir chegar no endereço que eu tenho que chegar, porque eu tenho o endereço anotado. A minha reserva eu não consigo ter acesso aqui, mas eu tenho o código aqui, então eu vou conseguir resolver as coisas, até eu conseguir ter de volta o celular, enfim. E essa é as dicas de segurança, né? A última dica, mas não menos importante, é sobre dinheiro. Quanto que você vai levar? Se você já tem um roteiro montado, se você montou o seu roteiro, se você já tem em mente, mais ou menos, quais os lugares que você pretende conhecer, se você já tem reserva feita, enfim, se você já tem uma programação, você tem um orçamento médio ali de quanto que você vai gastar, quanto que você vai precisar levar. Com base nisso, sempre é bom passar do que faltar. E aquela ideia de que sempre é bom você viver mais barato do que o seu teto, para que você não passe perrengue, né? Então, com base no seu roteiro, que é algo muito importante de ser montado, você tem em mente, em média, quanto que você vai precisar levar. E aí, a depender do destino que você vai ver qual a melhor forma de você levar, se é num cartão de débito, se você vai precisar usar crédito, se você vai precisar ativar o seu cartão de crédito internacional, caso você vá para um destino internacional. Enfim, aí, com base no seu roteiro, você orçamenta a sua viagem e leva o valor necessário para você viver uma experiência boa.
E esses foram os pontos que eu quis pontuar no processo de construção e organização de uma viagem com o mínimo de perrengues possível. Os perrengues sempre vão acontecer, mas se você faz um planejamento prévio, você diminui a possibilidade do acontecimento deles. E é assim que eu organizo as minhas viagens que eu faço por conta própria. Isso não é sobre a minha agência, não é sobre as viagens que eu organizo para a agência. Eu tô falando das minhas experiências pessoais de viagem que eu faço por conta própria, sozinha ou enfim, com o meu marido, com a minha família, com meus amigos. Viagens que eu faço por conta própria, que não tem vínculo nem parceria com agência e também não tem vínculo parceria com guias de turismo. Essas foram as dicas que eu queria trazer para vocês. Espero muito que tenha ajudado vocês. Espero muito que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de deixar o joinha, de me acompanhar também lá no Instagram. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.